final do ano passado, mais ou menos no fim de novembro, eu fiz um vídeo falando sobre a mineração de Raptorium e como que eu achava que ela ia afetar os preços dos kits Xeon X99. Como esses processadores acabam tendo um rendimento até que interessante nessa moeda, ou melhor, acabavam, eu achei que isso iria influenciar negativamente no preço, fazendo com que os preços subissem e o kit podia até se tornar inviável, dependendo de como que a moeda reagisse. Para nossa tranquilidade, a moeda acabou até caindo um pouquinho de preço e principalmente o aumento do interesse na mineração acabou causando que está tão difícil minerar que não está valendo a pena em termos financeiros, por conta do consumo elétrico. Ou, eventualmente, pode até valer um pouco a pena, mas o rendimento não é interessante a ponto de alguém comprar um hardware só para deixar ligado para ficar minerando a moeda. De qualquer modo, eu decidi trazer para vocês um conteúdo que eu achei interessante ter feito, já está gravado há alguns dias, e para falar um pouquinho sobre os impactos dessa mineração se você tiver um kit X99 aí na sua casa. Eu não vou entrar nos detalhes de como que vocês instalam um minerador, de como que vocês criam uma carteira, tem dezenas, centenas de tutoriais para isso, e no momento atual não faz muito sentido porque a rentabilidade está super baixa e isso deixou de ser uma preocupação. Se surgir outras moedas, se surgir uma situação que torne a mineração viável, a pergunta que eu quero responder é seguro minerar utilizando esses kits Xeon X99 com essas placas-mães chinesas que não são tão robustas, que eventualmente pode causar algum tipo de problema? É isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Galera, eu estava com 3 kits montados aqui na minha casa e aproveitei eles para testar um total de 5 CPUs em condições diferentes. O primeiro kit era o kit da X99 Titanium que eu estava testando com o Xeon 2696V3. Eu aproveitei que eu também tenho um Xeon 2678V3 para dar uma analisada em como que ficava o desempenho e o impacto na placa-mãe enquanto estava minerando. O outro kit que eu tenho é uma X99K9 com um Xeon 2640V3 e eu pude substituir também o processador para testar o Xeon 2620V3, tanto em termos de rendimento quanto em termos de impacto na placa-mãe. E por fim, eu tenho uma máquina montada com uma X99F8 da Wananzi e um Xeon 2630L-V3. E coloquei ela para minerar, só para entender se haveria alguma diferença palpável em termos de desempenho com relação ao 2640V3 ou qualquer outra coisa do tipo. Como é um processador com consumo muito baixo de energia, eu nem me preocupei muito em ele causar algum tipo de impacto na X99F8, que é uma placa-mãe bastante robusta. Bom, falando em termos de resultados da mineração. Eu não vou entrar em detalhes de valores, afinal de contas a moeda varia e não dá para a gente fazer uma conta de quanto que é o rendimento atualmente com base nos resultados que eu tive na época. O Xeon 2620V3 e o Xeon 2630L-V3 tiveram resultados bastante similares, com o 30L fazendo aí um pouquinho mais de hashes por segundo. Foram cerca de 600 a 700 hashes por segundo no 2620V3 e de 650 a 800 hashes por segundo no 2630L-V3. Ah, um detalhe, todas as CPUs testadas foram com o unlock do Turbo Boost realizado. Já se tratando do 2640V3, houve um aumento de desempenho em relação ao 2630L, e eu não estava esperando muito por isso. Como a mineração de Raptorium depende bastante do cache da CPU e não do clock, eu imaginei que, como o 2630L tem exatamente a mesma quantidade de cache que o 2640, o resultado ia ser parecido. Provavelmente, pela limitação de quantidade de energia que o processador pode consumir, ele acabou sendo restrito aí em conseguir operar com o máximo de desempenho que o cache dele é capaz de entregar. O 2640 obteve resultados entre 750 a 900 hashes por segundo, o que é um resultado já um pouquinho mais alto. Partindo para os processadores já um pouco maiores, o 2678V3 teve um resultado na casa de 1100, 1200 hashes por segundo e o 2696V3 teve um resultado na faixa de 1600 a 1900 hashes por segundo. Obviamente, o processador mais rápido, com mais cache, com mais núcleos, ia ter um resultado maior e também um maior consumo elétrico. Galera, esses resultados não me surpreendem, afinal de contas, tem esses resultados na internet, normalmente vocês encontram os resultados desses processadores sem o unlock do Turbo Boost, então é natural que eu tenha tido um resultado um pouquinho melhor do que o que vocês encontram normalmente na internet. O que me surpreendeu, na verdade, foi como a mineração de Raptorium não castiga muito as placas-mãe. Sim, pessoal, exatamente. A mineração de Raptorium até que não é tão pesada para as placas-mãe chinesas como eu imaginava. Eu estava esperando que as placas-mãe iam ficar sob um estresse
similar àquele estresse que a gente tem quando coloca uma carga AVX, como um Cinebench R20 ou R23, para rodar enquanto eu estou medindo a temperatura lá com o termômetro, chega a 90 graus e a gente fica preocupado se a placa-mãe vai ter durabilidade ou não. Caras, não tive esse problema. Eu testei na K9 o 2620 e o 2640, mas peguei só os resultados do 2640. Para minha surpresa, o VRM da placa-mãe, medindo a temperatura na parte de trás do dissipador, foi difícil encontrar pontos acima de 68, 69 graus, que é uma temperatura bem baixa para a X99K9, para quem sabe essa placa-mãe costuma ser bem esquentadinha quando ela está em uso. Lembrando que esse teste foi feito dentro do gabinete, eu não quis mexer nas minhas peças para pegar resultado de temperatura por conta disso. É um gabinete bastante bem refrigerado, tenho 3 coolers fazendo a exaustão e 2 coolers fazendo a entrada de ar. Então, efetivamente, não castigou tanto, mas em um ambiente bastante refrigerado. Em relação à X99 Titanium, bom, essa nem me surpreendeu direito. Afinal de contas, ela já tinha saído tão bem nos testes de carga com o 2696V3, processando cargas AVX, que eu já esperava um resultado excelente também com a mineração de Raptorium, especialmente depois que eu vi os resultados com a X99K9. A X99 Titanium nem pestanejou e o VRM dela mal chegou em temperaturas como 60 graus Celsius, foi super tranquilo para a placa-mãe. Em termos de consumo elétrico, galera, eu vou colocar aqui na tela para vocês o momento em que eu habilitava a mineração de Raptorium, tanto no kit 2640V3 quanto no kit 2696V3, para vocês entenderem a diferença de consumo elétrico que vocês podem esperar rodando essas máquinas nessas condições. É lógico que esse é um teste um pouco menos científico, o Windows das duas máquinas está diferente, pode ter alguma aplicação a mais rodando no plano de fundo, mas, de qualquer modo, é interessante para a gente ter uma ideia de quanto que a mineração de Raptorium gera em termos de custo de conta de luz. Bom, conclusões, galera. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, não está mais valendo a pena a mineração de Raptorium. Obviamente, se você quiser minerar para fazer um teste e tal, você pode minerar. Aparentemente é bastante seguro para as placas-mãe, mas a gente não pode descartar a possibilidade de problemas específicos de alguma placa-mãe em especial ou algum modelo de placa-mãe. Eu fiz os testes na X99K9 e na X99 Titanium em termos de temperatura. Mas houve um relato, por exemplo, de um dos nossos inscritos que está no nosso grupo de Telegram, que ele teve problemas com a X99F8 dele, tentando minerar Raptorium com um Xeon 2697V3, que é um processador até mais leve do que o 2696V3. Ele teve um excesso de aquecimento no conector de 8 pinos da CPU e isso acabou causando problemas na placa-mãe dele. Portanto, pessoal, é importante que vocês tenham em mente que algum modelo específico pode acabar tendo alguma complicação que eu não esteja considerando nesse vídeo. Sempre que a gente fala de mineração, o cuidado com o hardware é essencial. Vocês precisam colocar a refrigeração adequada no kit de vocês e garantir que ele não está sob muito estresse se vocês não quiserem ter problemas de longevidade. Fora isso, eu achei que foi um experimento muito interessante e achei que as placas-mães se comportaram muito bem. De qualquer modo, como não está mais valendo a pena, eu acho que vocês não precisam se preocupar nem com o aumento de preço, nem em tentar minerar na casa de vocês. Foi só um experimento e um entendimento muito legal que eu fiz aqui e eu espero que vocês gostem. E aliás, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like e se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Valeu!